Olha só, Fernando, essa é uma pergunta em relação ao que a igreja institucional, especialmente a institucional, debateu esse tema muito tempo. E aí eles criaram aquela diferenciação entre pecados perdoáveis e veniais e pecados para a morte, imortais, com castigos e penalidades eternas. E eles imaginavam a eternidade como um tempo sem fim. Eles não entendiam o que era o tempo, o espaço, e muito menos o significado de eternidade, que foi muito mais a física que nos ajudou a entender do que a teologia. Então, eles já fizeram isso, e é um exercício proibido por Jesus. Jesus disse para a gente não separar o joio do trigo. É para a gente, no máximo, discernir. Mas separar, botar o dedo e afastar, não. Eu tenho a permissão de não ser ingênuo, de discernir, de exortar. Quando eu vejo que alguém está praticando coisas malignas, perversas, eu sou daqueles que não tem nenhum pudor em falar mesmo, que o que ele está fazendo leva para a morte. Pode ser o presidente, pode ser o senador, pode ser o intelectual, pode ser o que for. Se eu vir alguém pecando para a morte, eu digo, olha, cuidado, porque isso aí pode fazer você morrer. E não é morrer, aqui todos vamos morrer, mas vai acontecer de que quando você morra, você vai desaparecer. E não precisava ser assim, você pode morrer no corpo e viver na eternidade. A experiência do amor de Deus. O pecado chamado para a morte, João diz aqui, e a gente precisa, nós que lemos isso em João, primeira epístola, conforme eu li hoje, no capítulo 5, que está aqui para frente, que é onde ele menciona o pecado para a morte, pelos quais ele diz, esses eu digo que por eles nem orem, porque está para além da possibilidade. Mas ele disse que era para orar. Se você vir o seu irmão pecando, ore por ele e o Senhor o perdoará. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, soprou sobre os apóstolos, simbolicamente, e disse, recebei o Espírito Santo. E disse que se eles perdoassem pecados, seriam perdoados. Se eles retivessem pecados, seriam retidos. Agora, eu nunca vi nenhum apóstolo reter pecados, como eu não vi Jesus reter os pecados de ninguém. Ele chamou Judas de filho da perdição, o que, para aqueles que estavam ouvindo, era uma linguagem histórico-profética. Mas ninguém sabe escatologicamente o que aconteceu com Judas depois que ele morreu. Não é garantia de que você vai encontrá-lo no inferno. Aliás, a pessoa que mais está preparada para perdoar um traidor é Jesus, não é? Se Jesus me manda perdoar todos os meus traidores e todos os meus inimigos e todos os meus adversários e todos os diabos da minha vida, como é que ele não perdoa Judas? Como ele não perdoaria Judas? Aí você diz, porque ele é Jesus. É justamente porque ele é Jesus, que se entregou pelos pecados do mundo, que ele tem o poder de perdoar e de cobrir o mundo inteiro. Como João diz aqui. João diz, nessa primeira epístola, no capítulo 2, o seguinte, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que cremos, e também pelos do mundo inteiro, por aqueles que nem souberam ainda. E quando João disse isso, quase ninguém sabia de nada na Terra. Mas ele já sabia que o que Jesus tinha feito na cruz cobriu o mundo inteiro. Então, eu não estou no papel
dizer para você quem é que pecou para a morte, porque o pecado para a morte é de uma subjetividade tão grande que eu direi apenas o seguinte a você: o cara tem que ser o diabo mesmo para conseguir pecar para a morte. Tem que virar um genocida perverso, consciente, um Hitler, que peca para a morte. Mas eu só estou usando o nome dele porque ele é a figura humana que mais escandalizou a natureza humana no século passado, e em comparação com a história registrada da civilização humana, nunca tivemos nenhum diabo tão lucidamente explícito quanto Hitler, e obstinado na sua maldade até o fim, sem retrocesso, sem arrependimento. Agora, é só uma ilustração. Eu mesmo não ouso passar de nenhuma ilustração, porque é um departamento que não me cabe, que não nos cabe. Agora, me cabe orar. Orar. Quando João diz: os que pecaram para a morte, por esses eu vos digo que nem orem, e desculpem, isso é problema de João. É problema de João, eu sou só irmão dele. Com conhecimento de Cristo, tanto quanto ele. Com conhecimento do Evangelho, tanto quanto Pedro, talvez mais conhecimento. Porque tem coisas que cresceram com o tempo, com o acumulado das revelações, das compreensões dos significados. E foi o que se prometeu. Jesus disse que teria outras ovelhas de um outro aprisco, e também se diz o seguinte, no escritor de Hebreus diz que todos os que viveram antes de nós viveram o tempo deles. Mas o nosso tempo, com a revelação dessa hora, o escritor de Hebreus diz que eles, Abraão, Noé, Moisés, a turma toda, eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque não tem nada de revelação que eles tenham tido que chegue no artelho do calcanhar do evangelho que nos foi anunciado. Então, por causa do amor de Cristo, eu prefiro só orar, pedindo a Deus que mesmo o pior bandido tenha chance de cair em si, de provar o inferno aqui, porque a única chance dessas pessoas é se tornarem sensíveis ao inferno existencial, é provarem o inferno, aquele inferno de agonia que faz ter vontade de morrer, de desistir da vida. Quando um ser mal, que é justamente a natureza daqueles que nunca mudam, nunca se arrependem, nunca voltam atrás, não têm empatia, como a gente conhece alguns publicamente, inclusive. Mas a salvação desses caras é serem acometidos pela gravidade de um desespero de morte. Aí é quando eles têm a chance de alguma virada. Mas tem alguns que nem debaixo de tais circunstâncias desembarcam o barco da sua perdição na vida. Então, eu oro por todo mundo. E os que porventura pecaram para a morte, Jesus interceda por eles. Eu não vou dizer por esse eu não oro porque ele pecou para a morte. Tem muita gente que me pergunta se o Bolsonaro pecou para a morte. E ele, meu Deus, na ignorância dele, mesmo cercado de pastores ignorantes, eu conheço essa pastorada toda, ninguém vai lá falar de Deus, não. Eles vão falar de negócios. E quando eles falam, eles leem lá um texto, alguém faz uma oração formal, do mesmo tipo que é feito em qualquer loja maçônica, e acabou. Não tem exortação, não tem palavra, não tem nada. E nem eles, tampouco, se arrependem dos seus males. Então me perguntam, e eu digo, olha, desculpa, me deixa fora dessa. Eu não quero. Eu acho que ele se transformou numa espécie de alguém que pratica uma governança diabólica. Mas que Deus tenha misericórdia dele. Eu mesmo não sou juiz de ninguém. Como eu não quero ser julgado por ninguém, eu a ninguém julgo. E entrego todos nas mãos do único que pode julgar,
sem fazer acepção de pessoas, na pureza da santidade e da verdade. É o que eu te aconselho, meu filho.